Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Hoje nós somos convidados a isso, meus irmãos, a louvarmos a Deus. O louvor é parte da nossa adoração e devemos fazer isso em qualquer lugar. E hoje estamos juntos para novamente celebrar a glória do reino de Deus. Então, fique aí conosco, ligado até o final, pois a cada manhã temos aprendido, com Timóteo. E através dos ensinos do apóstolo Paulo, a primeira epístola a Timóteo, hoje vamos conhecer um tema muito importante sobre a prática e os deveres das mulheres. Mais um princípio da adoração verdadeira ao nosso Deus. Muito obrigado aí, já vamos tendo a presença da irmã Maria Castro conosco, Sueli, Célio, muito obrigado. Vai chegando aí também a Adriana e toda a sua família. Muito obrigado a todos vocês, a Juliana Alves, que também está aí conosco, e irmão Eliseu Araújo. Bom dia, amado pastor. Bom dia, Deus o abençoe também. Que alegria, graça e paz. É muito bom estarmos juntos para cultuar o nome do Senhor nessa manhã. É motivo de muita alegria e, como eu disse, estaremos aprendendo mais um princípio da adoração verdadeira a Deus. E quando agimos assim, minhas amadas irmãs, porque a palavra de hoje em especial está direcionada ao seu coração, Deus ajudará você a conduzir pessoas à salvação em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, quero convidar nessa manhã a nossa irmã Raquel, que está aqui comigo, para orar ao Senhor, agradecendo e adorando ao seu Deus nesta hora, por estarmos juntos cultuando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigada por mais esta manhã, Senhor, nas primeiras horas desse dia, já estarmos, Senhor, em ligação contigo, Paizinho. Obrigado por esse momento de culto. Te rendemos graças, Senhor, porque podemos te adorar, Senhor, podemos glorificar o teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Nos abençoa, Senhor, em tudo que irá acontecer nesta manhã, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento do alto, Senhor, para que a tua palavra penetre em nossos corações e que possa trazer transformação, Senhor, para nossas vidas, mas também que possamos aplicá-la, Senhor, em nosso dia a dia, Paizinho. Nos abençoa, nos guarda. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelas famílias que já chegaram, Senhor, e se ajuntam a nós aqui nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando a cada casa, a cada lar, Senhor, e abençoando a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito bem, muito bom estarmos com vários irmãos. Vai chegando aí também a irmã Raimunda, toda a sua família. A irmã Dora dá aí um bom dia, seja bem-vinda, minha irmã, ao culto do nosso Senhor nessa manhã. Cleandro e toda a sua família também já está conosco, irmão José Francisco, Cíntia, Renato, louvado seja Deus. Meu primo Reginaldo ali de São Paulo, junto conosco, que maravilha. Como é bom, estarmos diante da presença de Deus nessa manhã. Olha o que diz para nós o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E esse próximo louvor que vamos apresentar, ele traz exatamente esta razão para isso. Deus está cuidando de nós. 344 do cantor cristão, Deus cuidará de ti. Esse cântico, ele traz a seguinte expressão na primeira estrofe: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Vamos cantar com alegria? Louvando a Deus. Você aí junto conosco, pegue seu cantor cristão, o hino de número 344. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão,
que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Quarta estrofe. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. É isso aí. Deus está cuidando de Márcio, Deus está cuidando de Cidinha, Deus está cuidando de irmã Maria dos Anjos e toda a sua família que está aí junto conosco. É assim que Deus faz. Ele cuidará de ti e a cada dia está provendo para nós seu cuidado, seu livramento, sua proteção. Como é bom descansarmos, portanto, na presença desse grande Deus nessa manhã e poder cantar alegremente isso, né? Deus cuidará de ti. Eu quero continuar nesta manhã incentivando o momento de oração pelo Ministério da Família, né? Estamos aí no mês de maio, mês da família, e esse é o momento para que nós possamos dar todo o apoio, né, a tudo que está sendo realizado pelos nossos ministros, né? A cada dia estamos orando por uma família, né? Foi dividido assim a nossa igreja, estamos intercedendo então a favor das famílias, e isso é muito importante, né? Então você todo dia lembre do pedido do seu irmão e ore por ele, para que possamos estar fortalecendo também os laços familiares. Nessa oportunidade que Deus tem dado, né? De nós estarmos como família mais juntos, tem sido um momento precioso também para crescermos nesta bênção, né, de servirmos ao Senhor em família. E crescer também no conhecimento da palavra de Deus através do nosso culto doméstico. Então, precisamos continuar orando por todos os ministros dessa área, os casais Ribelino e Débora, Flamber e Michele, Gilvan e irmã Alcione. Deus os abençoe, Deus os fortaleça a cada dia. Mas também convido você a orar pela nossa conferência da família no próximo final de semana. Ore pelo pastor Porto de Cabrobó, será o nosso conferencista, que Deus o use, que sejamos edificados no Senhor. Orem por casais, para que você possa encaminhar então essa série de conferência ao coração deles e pedindo a Deus que a palavra então chegue até essas pessoas queridas para você, e assim enviando o link para elas, né, elas poderão participar junto com você, ou como tem dito, né, o irmão Gesiel, numa sala de vídeo onde outros irmãos que fazem parte ali da sua lista possam então participar desse momento de adoração.
Então, esta semana, começando já segunda-feira, vai orando por esse casal que você quer convidar para fazer parte da nossa conferência. Para que o Senhor, pelo seu poder, pelo nome de Jesus, possa transformar sua família. Então, me alegro aí com Lorena, que já está conosco também, sabe? Também chegou aí para cultuar conosco. E pastor Isaías, irmã Demilda, de São Luís do Maranhão. Olha que coisa boa, né? Como Deus faz, como Deus abençoa. Muito obrigado a você, irmã Demilda e pastor Isaías, pela sua presença e todas as suas filhas. Obrigado também, Júnia e irmã Lídia, que vai cultuando conosco, bem como Tayana. Louvado seja Deus. Vamos cantar então, juntos, 349, Rica Promessa. Depois estaremos orando por esses pedidos do Ministério da Família, tá bom? 349, Rica Promessa. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê, pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Irmãos, olha, eu aqui estou diante de Sandra Medeiros. Sandra Medeiros é regente, eu aqui tentando fazer regente. Já pensou? Que Deus abençoe, irmã Sandra, aí pela sua presença conosco, né, ali do Recife. Deus abençoe
a sua vida. Muito obrigado por você estar conosco. Viviane aí do C3 também participando do nosso culto nessa manhã. Salmo de número 121, mais uma vez, versículos 1 e 2, diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, nós vamos estar agora intercedendo a favor, então, desses pedidos do Ministério da Família, pedindo a Deus, então, que possa nos abençoar. Próximo final de semana, nossa conferência da família com o pastor Porto, ali de Cabrobó, trazendo as mensagens de todos os dias. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que temos de servir ao Senhor com alegria em nosso coração. Nos alegramos também porque levamos os nossos olhos aos montes e aí encontramos nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, é Senhor do universo, do céu, da terra e mar. É Deus que tem cuidado da nossa vida diariamente. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família, porque um dia entregamos nossa vida a Cristo Jesus como nosso eterno, amado e suficiente Salvador. Ora agora pelas famílias Rivelina, irmã Débora, Flamber, Michele, Alcione e Givan. Peço que o Senhor, Deus, os abençoe na direção do Ministério da Família, usando-os cada vez mais para a glória do teu nome. Peço a Deus que a nossa igreja permaneça firme e constante na oração e na intercessão, família por família, para que, ó Deus, nossos lares estejam fortalecidos, que cresça a comunhão com o Senhor através do culto doméstico, através da nossa vida individual de devocional contigo. Deus, usa, Senhor, a nossa vida cada dia para glorificar o teu nome. Oro pela vida do pastor Porto, que ele seja usado pelo Senhor. Que essas conferências possam trazer, ó Deus, cura, possa trazer transformação, possa trazer perdão e libertação aos lares. Eu peço isso orando, agradecido e no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nesses 3 dias também de conferência da nossa igreja, nós teremos a conferência infantil. Então, nossas crianças também estarão sendo assistidas pelo Ministério Infantil da nossa igreja, trazendo o mesmo tema e fortalecendo as nossas crianças também na área da família. Assim, nós vamos dar agora continuidade ao nosso culto, entrando então para o momento de estudo, da palavra de Deus, e nós estamos dando continuidade, à primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 2, agora. Nós vamos estar lendo os versos de número 9 aos versos 15, de 9 a 15, e tem como tema os deveres das mulheres cristãs. 1 Timóteo, repetindo, capítulo de número 2, se você tem sua Bíblia aí, posso fazer o favor de pegar, para que você possa acompanhar esse texto. Ele é um texto um tanto difícil na área da explicação, mas eu tenho certeza que Deus nos dará condições de ajudar você no entendimento da palavra. E diz assim a palavra de Deus: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje modesto, ou melhor, honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Pai, usa-nos mais uma vez
para que esta palavra possa chegar ao coração com clareza, com entendimento de compreensão. Peço que o Teu Espírito nos use nessa manhã para levar, ó Deus, aos nossos irmãos o conteúdo dessa mensagem. E que Teu nome seja glorificado em cada lar nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Paulo, falando sobre os deveres aqui, né? Já vimos isso. Sabemos que esta carta ela tem como propósito principal dar instruções quanto à administração do ministério local da igreja. Então, Paulo está orientando a Timóteo a como ministrar, né? A como administrar o ministério, o trabalho local da igreja ali em Éfeso. Portanto, já vimos no capítulo 1 que ali estavam as orientações acerca da igreja e a sua mensagem. E aí, domingo passado, iniciamos uma mensagem orientando sobre a igreja e seus membros, que é a segunda parte, então, iniciando no capítulo 2, começando pelo dever de orar por todos os homens. Hoje, os deveres serão das mulheres cristãs. Portanto, desejo que cada um dos meus irmãos, em especial as nossas queridas irmãs de nossa igreja, percebam a importância de atentarmos para as orientações do apóstolo sobre o dever das mulheres. É sobre elas, as mulheres, e eu diria elas agora nos dias atuais. Eu sei, muita coisa mudou depois que o Evangelho de Cristo alcançou a vida das pessoas. Ele transformou profundamente os valores, as orientações, os princípios, né? Tudo foi mudado depois que Jesus Cristo, né, trouxe essa nova do Evangelho. E eu tenho certeza que muitas mudanças ocorreram, mesmo depois desta palavra do apóstolo Paulo, ali no contexto em que ele estava falando àqueles irmãos e àquela igreja, e em especial às mulheres daquele contexto. Inicialmente, parece que o seu tema ou sua orientação ali parece um pouco fechada, né? Sem muita abertura, como nós temos hoje, para a atuação das mulheres na igreja. Parece-nos até um tanto radical, né? A sua palavra, porque ele é bem incisivo na sua orientação. Quanto à atuação das mulheres na igreja, dizendo ali, proibindo-as de falar em público e também de ensinar e submeter-se ao seu marido, não usando da autoridade sobre ele. As circunstâncias, como eu disse, mudaram e tudo mudou em relação a isso. Não que esta palavra tenha mudado, porque a palavra de Deus não muda. A orientação, eu acho que continua a mesma, os cuidados que o apóstolo estava tendo naquele tempo com esta orientação, pode permanecer como compreensão para nós também no dia de hoje. Então diz lá o versículo de número 9, iniciando então essa parte do capítulo 2, o seguinte: que do mesmo modo, isso é muito importante, irmãos, porque o início do capítulo, nós vimos isso semana passada, diz assim: admoesto, pois, antes de tudo. Então, quando ele está dizendo que do mesmo modo, ele está dizendo que todo esse procedimento, toda essa orientação que ele está passando para a sua vida agora, mulheres, é e deve ser do mesmo modo, antes de tudo. As mulheres se ataviem com um traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Percebo que a segunda parte da orientação está falando de trajes exteriores, de coisas que ornamentam a mulher exteriormente. A parte inicial está falando de coisas que dão a beleza na vida da mulher interior, né? Ele diz um traje honesto, pudor, modesto. Então, são ações que estão dentro, no coração, na vida de mulheres que temem a Deus. Percebam que na sequência ele vai dizer assim: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir
a Deus com boas obras. E é bem certo que quando a Igreja de Cristo iniciou, não havia uma certa valorização na ação das mulheres, mas logo em seguida, quando Cristo passa a fazer isso, tanto para com as mulheres como para as crianças, essa visão passa a ter um novo direcionamento. Então, ele mostra que há mulheres aqui que escolhem sim servir a Deus, e nós temos o exemplo de Dorcas, de Lídia, né? De várias mulheres que tiveram evidência no trabalho, no ministério, e até o apóstolo Paulo mesmo chamando a atenção de algumas no seu próprio ministério. Então, portanto, quando ele está dando essa orientação aqui, nós temos que ter um pouco de compreensão do que ele está querendo dizer. Então, qual era o grande desejo do apóstolo? Ele estava dando instruções, como eu disse, como já vimos, na orientação anterior, ele disse seguia o antes de tudo. A orientação daí teria então a primazia na adoração cristã. Adorar a Deus de forma correta passa pelo desejo ou pela atitude de você colocar em primeiro lugar a oração. Então agora ele está dizendo de igual forma, do mesmo modo, a atitude de submissão das mulheres ao Senhor e ao seu marido demonstra também uma atitude de adoração cristã. Daí eu digo a você, minha amada irmã, que adore-se a Deus quando se cumpre o que ele determinou. Elas fariam isso, não por trajes exteriores, não por ornamentos externos. Sua beleza na adoração vem de uma alma contrita e que conhece a palavra de Deus, que procura honrar o nome do Senhor ao qual ela está servindo, fazendo, portanto, cumprir a palavra de Deus em sua vida. A vida de devoção das mulheres a Deus leva a cada uma delas valorizarem mais a sua vida interior, ou seja, a vida de contrição, a vida devocional, aquele tempo que você dedica à leitura, à oração e a uma comunhão diária, contínua com o seu Deus, mostrando sempre uma dependência de Deus. E essa dependência certamente vem à sua vida ou reflete por meio da sua vida devido a essa vida interior. E aí ela reflete também na sua vida exterior. Não porque você está com ornamentos exteriores, como ouro, como pérola, como joias preciosas, como ele disse ali, né? Não que isso também não seja importante. A mulher tem que cuidar, né, disso sim, tem que se cuidar, tem que se apresentar bem, mas ela não deve colocar isso à primazia. O seu primeiro lugar de vida com Deus vai levar você a uma adoração verdadeira, uma adoração cristã perfeita, porque a adoração verdadeira procede de um coração contrito a Deus, que Paulo diz aqui o que convém às mulheres que fazem profissão, escolha de servir a Deus através das obras, né? Através do seu serviço para Deus. Diz isso o versículo 10. E todas que escolhem então servir e adorar a Deus com a sua vida e dedicação a Ele, através de uma vida mantida aos pés do Senhor, como foi aquela opção, né, de Maria, quando Jesus foi à sua casa, né, quando Marta, ali atarefada com muitas coisas, desejando servir bem ao Senhor, não deu a prioridade, né? Aí voltamos à questão da adoração, a primazia, né? Ela deu a prioridade, estar ali aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Percebam que estar aos pés do Senhor, ali naquele momento, não era uma oportunidade que aquelas mulheres tinham todo o tempo. Então Maria não queria perder aquele momento precioso de comunhão com o seu Deus. Para ela aquilo tinha maior significado e importância.
Por isso ela se posicionou ali aos pés do Senhor. Então, quando você toma também essa mesma atitude, dedica-se desta forma e mantém sua vida assim ali, diante de Deus, aos pés do Senhor, certamente, eu diria, você, mulher, vai fazer uma grande diferença no mundo e nesse tempo. Então, quando Paulo está dando aqui essa instrução, ele está assim colocando algo muito importante, que fará você lembrar, minha irmã, que a sujeição na vida cristã é sim a chave para o crescimento, o seu crescimento espiritual e também o seu crescimento ministerial, o servir a Deus através das obras. O servir a Deus através do seu ministério na vida de alguém. Isso inclui, a sua vida de devoção diária ao Senhor. Na época do apóstolo Paulo, certamente cabia essa instrução de proibição, porque, se você lembrar, essa mesma questão também foi solicitada pelo apóstolo Pedro. Porque acontecia o fato, Paulo ensinava, Pedro ensinava, e as mulheres, animadas por todo este ensinamento da palavra de Deus, ia diante do seu esposo e dizia isso, e compartilhava essas verdades para o coração do seu marido, que não queria ser ensinado por elas, porque não cabia naquele momento, naquela cultura, esse tipo de procedimento. Então Paulo via por bem dizer: eu proíbo a vocês, mulheres, ensinarem a seus maridos, submetam a ele. Então, pelo fato também do ciúme que estava se levantando contra esta liderança, que vinha instruindo as famílias. Então, quando as mulheres chegavam em casa e queriam fazer isso, ensinar os seus maridos as verdades aprendidas através da palavra de Deus, e isso causava esse sentimento, de rejeição do marido para com essa orientação das mulheres. Então, aquilo que Paulo, que Pedro, orientou através das suas cartas às igrejas. Perceba então que ele está tendo um cuidado. Quando ele ordena, fique em silêncio, tem seu valor e seu momento. Se você deseja ser alguém honrada em sua vida espiritual ou na sua qualificação ministerial, seja ela qual for, seja sujeita à autoridade constituída sobre você. Ele está colocando aqui a autoridade do seu marido e seu dever de submissão a ele. Se você é então uma mulher cristã que se submete a Cristo como Senhor da sua vida, entendo, e é claro, que sujeição não é subjugação. Sujeição, amadas, é reconhecer a ordem de Deus, onde quer que ela for direcionada para você se submeter, em casa, na igreja, na vida secular. Quando cada um cumpre essa ordem em obediência, vai alcançando a alegria de uma adoração verdadeira ao seu Deus. E em espírito e em verdade, como resultado, a satisfação por submeter, portanto, à vontade de Deus. Se aquelas mulheres compreendessem isso, alcançariam uma grande alegria. Se você, irmã, alcançar isso, esse entendimento, essa compreensão, acredite também, você será grandemente abençoada e alegre em servir a Deus nesta direção. Por ter escolhido dedicar sua vida a Cristo, eu digo a você também, a mulher aprenda em silêncio. É difícil, mas às vezes é necessário ouvir mais de Deus, depender mais dele, para cumprir uma adoração que seja recebida lá no trono da graça pelo seu Deus e Senhor. Posso dizer um amém? Posso ouvir um amém aí de vocês? É com toda a sujeição que ele pede que seja assim também a sua sujeição a Cristo.
Quem obedece isto fará com facilidade ou desenvolverá com facilidade a sujeição ao seu marido, o que diz ali no versículo 12. Então, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Como? Adorando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Vocês concordam aí comigo? Senhoras da nossa igreja, mulheres, amadas irmãs, é muito importante, né, essa compreensão de hoje. E aí chegamos ao ponto alto, né, dessa palavra, porque ele dá uma orientação do Gênesis, da origem, de onde está esse procedimento de submissão. Olhe aí para o texto, ele vai dizer assim, ó, porque primeiro foi formado Adão, o homem, depois Eva, a mulher. Esta é, irmãos, uma ordem natural da família formada por Deus. Estamos vivenciando o mês da família e essa verdade precisa estar diante de nós sempre. Deus formulou uma ordem correta, uma sequência de submissão. E, portanto, você deve se colocar diante de Deus na forma como Ele mesmo fez todas as coisas. Deus fez assim, primeiro o homem. E aí a Bíblia diz assim, viu que não era bom que ele estivesse só. Então, só depois ele fez a mulher e completou a vida dele com alguém que se tornaria osso dos seus ossos, pois foi tirada de si mesmo e preparada para um relacionamento. A verdade, amados irmãos, é que nós precisamos de pessoas, né, para nos relacionar. Deus sabe disso, por isso Ele fez a correta quando estava criando todas as coisas. Eu queria convidar para comigo fazermos a leitura do capítulo 2 de Gênesis, versículos 21 a 22. Vejam lá o que diz a palavra de Deus. Diz assim, por isso fez assim. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomando uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, ou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Pode comigo então perceber? A ordem de Deus foi essa, ó. Primeiro fez o homem, Adão, depois fez a mulher, Eva. Submissão parte daí, minhas irmãs. Deus as abençoe e a cada dia lhes ensine a adorá-lo na beleza da sua santidade, sabendo reconhecer esta ordem que veio da parte de Deus, né? Dando essa perfeita orientação para as famílias e, nesse momento, dever de para com a mulher a favor do seu marido. Eu quero chamar sua atenção, e concluindo esta palavra desta manhã, ao que está logo em seguida. O texto diz assim, Adão não foi enganado. Sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Reconheço, sim, amadas, que certamente admitir esta questão para as mulheres não é algo tão fácil, mas é a verdade da palavra de Deus. Adão não foi enganado pela serpente, Satanás, ali no jardim. Quem se submeteu à voz da serpente, de Satanás, foi a mulher. Foi ela que obedeceu à sua voz. Foi ela, portanto, que transgrediu a lei de Deus fazendo isso. Sendo enganada pela serpente, deu ouvidos e obedeceu à voz da serpente. Sendo assim enganada, pecou contra Deus. Mas eu digo que o homem também pecou, não enganado, mas consciente.
Percebam, a ordem foi dada a ele. Gênesis capítulo 2, de 16 ao 17, diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão, quando chega ali, conscientemente ele percebe que aquele fruto era o mesmo do qual Deus havia lhe ordenado, ele não deveria comer. Estava assim permitido a Adão comer livremente de todas as árvores e de todos os frutos que estavam ali no jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás. Ordem clara agora, dada por Deus. Então, conscientemente, Adão toma uma atitude deliberada, pois ele sabia que aquele era o fruto proibido por Deus. Mas, por uma devoção cega à mulher, tomou do fruto e comeu, e pecou também, pois desobedeceu a Deus. Assim, o pecado entrou no mundo e a morte, e estavam agora todos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, mas trouxe também uma consequência, que está em 23, chamada o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bênção que havia vida em Jesus. Porque o salário do pecado, a desobediência do homem, trouxe como consequência a morte. E assim, trazendo a morte, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, dessa presença gloriosa de Deus que vinha ali no jardim todo final da tarde, para abençoar a vida daquela família, aquele casal. Mas agora, e antes da fundação do mundo, estava previsto a bênção, de Deus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Estava estabelecido um plano perfeito de Deus para salvar o homem, ser humano, do pecado e dar a ele a vida eterna. Deus precisou, portanto, usar o cordeiro de Deus. Ele fez isso ali no jardim quando o homem pecou. Deus sacrificou um cordeiro. Com a pele fez veste para cobrir a nudez. Com o sangue derramado purificou o pecado. Para cobrir seu pecado foi derramado sangue, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:22, e sem derramamento de sangue não há remissão. Somente pelo derramar do sangue há perdão, purificação do meu pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. Esse é o plano perfeito de Deus para nos tornar um adorador verdadeiro. Portanto, louvado seja Deus, porque essa é a ordem que Deus estabeleceu para que você, junto comigo, mulheres que recebem esse dever hoje de submissão, possa fazer a vontade de Deus. Deus lhes abençoe abundantemente. Querido Deus, nosso Pai, nessa manhã peço ao Senhor, coloque com profundidade esse entendimento nos nossos corações. Que possamos, sim, adorar a Ti na beleza da Tua santidade, que instituiu esta ordem, primeiro o homem, depois a mulher, para que houvesse submissão. E quando a mulher é uma mulher cristã, ela se submete a Cristo, seu Senhor, entregando a sua vida a Ele e permitindo então que Ele governe a sua vida de tal maneira que ela siga a palavra de Deus. Por isso eu peço a Tua bênção para nossas irmãs e use-a na condução da vida comum no lar. E que a bênção do Senhor alcance todos nós nessa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus então, portanto, abençoe a todas, a todos nesta manhã e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos seguir com a nossa escola bíblica dominical, classe dos jovens casais, com o pastor. A classe da juventude também estará se reunindo hoje e também estamos com os adultos pelo
Facebook com a nossa irmã Lídia. Que tenhamos uma bela classe de escola bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.